E aí, pessoal, conforme prometido em outro vídeo que eu falei sobre a Jovem Pan, estarei trazendo aqui para vocês hoje um compilado de informações que a gente vai começar a puxar o fio do novelo e tentar ver se a gente chega a algum lugar, começando por esse rapaz aqui. Esse vídeo aqui eu não vou fazer nenhum comentário, porque eu só vou apenas ler notícias e vou deixar que vocês mesmos tirem as suas conclusões. Todas as notícias estão disponíveis online, eu só fiz pegá-las e colocá-las em ordem, porque, não sei, eu acho que existe alguma coisa confusa no meio de tudo isso. Mas vamos começar. Esse aqui é o André Marinho, ele participa do Pânico. E por que falar um pouco de André Marinho? Pulemos aqui. Eu coloquei aqui alguns jornalistas da Jovem Pan que o pessoal agora da chamada direita verdadeira vem atacando um tempo. Algumas pessoas da Jovem Pan que aparentemente são declaradamente de esquerda. Pessoas aí que têm vínculos com outros grupos políticos e que já fizeram parte também da Jovem Pan. Mas, tipo assim, ninguém, eu não tô falando nada mal de ninguém, deixar aqui claro. Só tô trazendo aqui pessoas que já compuram o quadro da Jovem Pan. A Jovem Pan é uma empresa que propaga a questão da variedade, né, do discurso. Uma pluralidade de ideias, como eles mesmos se definem. Então, só queria aqui trazer, não estou fazendo nenhuma afirmação. Apenas quero ler algumas notícias. Esse aqui é o rapaz do início, né, o André Marinho. Ele é um cara que participa do Pânico. Esse é o pai dele, o Paulo Marinho. E aqui a gente começa a nossa série de notícias. Essa primeira notícia aqui é de 2018. E ali fala quem é Paulo Marinho, um dos homens do círculo de Bolsonaro, que era um empresário carioca e é suplente do senador Flávio Bolsonaro, ex-marido de Maitê Proença, e tem proximidade com João Dória e Marcelo Crivella. E aí fala, né, que a casa do bairro Botânico, a casa do bairro carioca do Jardim Botânico, foi usada para gravar alguns programas eleitorais durante a campanha e serviu de sede para a primeira reunião de transição na semana passada. Ou seja, ele estava envolvido na eleição de Bolsonaro. E aí fala, né, que além de ser dono de uma consultoria, ele também é um suplente de Flávio, no caso, suplente de senador. E aqui no final, temos aqui um ponto que é assim: a proximidade com a família Bolsonaro aconteceu por intermédio do então presidente do PSL, Gustavo Bebiano, de quem Marinho é amigo há mais de 30 anos. Bebiano, agora que apareceu na mídia mais uma vez, tem uma certa ligação com Paulo Marinho. A gente vai chegar dele, por exemplo, você vê que ele tem uma relação com o André, né? André, que aparentemente não é ninguém. Não estou afirmando nada sobre ninguém aqui, só estou lendo as notícias. Volto a falar, não quero nenhum problema para cima de mim com esse vídeo. Se é algo ruim, reclamem das notícias e os sites que promoveram as mesmas. Bebiano participou do Pânico com André Marinho, que é o filho de Paulo Marinho, seu amigo há mais de 30 anos, e o Paulo Marinho, que é suplente do Flávio, né? E por aí vai. E o Bebiano, no caso, né, ele foi pro PSDB a convite do João Dória. E aí dizem, né, aí o pessoal fala que o Bebiano vazava as informações para o Felipe Moura Brasil e antagonista. É o que se tem dito, que o Bebiano vazava. Isso aqui eu copiei da internet, né, não é minha fala, não estou afirmando nada. E aqui é uma notícia que eu peguei só para falar um pouco mais sobre Bebiano. Por exemplo, o núcleo duro da campanha de Jair Bolsonaro está dividido. E eu quero ler aqui só o início, que fala assim, que Bebiano se aproximou de Marinho, que é filiado ao PSL, desde abril, há mais de 30 anos. E essa notícia daí, ela é do ano passado, né, porque Bolsonaro tomou uma certa facada. E ele fala lá, né, sou muito amigo do Bermudes e frequentava o escritório, contou Marinho. Foi lá que eu conheci o Bebiano e de lá pra cá mantenho uma relação muito próxima e muito amistosa com ele. Somos amigos há 35 anos. O texto aí tá pra vocês lerem, só quero ler alguns pedaços, não quero criar nenhuma polêmica, volto a falar mais uma vez. E aqui tem uma certa notícia aqui, né, que o Carlos Bolsonaro, que desconfiou que o Bebiano vaza informações para a imprensa, o Bebiano, como o Bolsonaro SP, mostrou hoje
queimou todos os possíveis candidatos a vice na chapa do PSL. Tentou emplacar o seu amigo Paulo Marinho, mas o capitão e os filhos decidiram pelo general Mourão. E aí tem a notícia de fevereiro, né, de 2019, do blog do Noblar, isso aí foi tirado do Twitter, que diz que Bebiano foi quem inventou o empresário Paulo Marinho para suplente de Flávio Bolsonaro. O capitão desconfia que Bebiano vazou para a Globo informações sobre os rolos de Flávio e de Queiroz. O amigo de Bebiano, no caso, ele tá falando aí, né, quer dizer... Bebiano, que é amigo de Paulo Marinho, que Paulo Marinho é suplente do Flávio, no caso Bebiano foi quem divulgou, e caso o Flávio caia, eu não sei, mas se eu não me engano, não tenho certeza, acho que o suplente assumiria a posição de senador. Mas continuemos aqui, vocês façam para sua cabeça. Na Cruzoé do ano passado, em 9/11 de 2018, fez essa reportagem chamada O Candidato a Lobista Geral da República. Sabe quem é Paulo Marinho? O empresário carioca que já é apontado como possível fonte de problemas para o futuro governo. Ele está sempre perto de onde há poder e dinheiro. Já foi próximo até dos petistas. E ali tem uma foto ali embaixo que eu gostaria só de destacar algumas figuras, que tem ali no meio o Julian Lemos, tem o Paulo Marinho e tem ali também o André Marinho, né, que é só o filho do cara. Ele não vejo nenhum problema no André Marinho mesmo. Só queria começar para criar assim um certo hype. Não acho que o André tem nenhum envolvimento com nada aqui que está sendo dito, nem nada. Vocês tiram suas próprias conclusões. E aqui, leu uma notícia, quer dizer, aqui é um Twitter que alguém fez, né, e reclamou, que fala assim: o Felipe Moura Brasil nunca fez uma reportagem para informar que o ministro Luiz Fux e a desembargadora Mariana Fux têm uma amizade pessoal com Gustavo Bebiano. Ali é uma matéria da época, né, do Grupo Globo, e dentro dessa matéria tem dizendo o seguinte: Luiz Fux, outrora bastante próximo do governo Bolsonaro, tem reclamado do presidente em algumas rodas em Brasília. A um interlocutor, Fux disse que Bolsonaro é ingrato. Fux, próximo de Gustavo Bebiano, avalia que o presidente deveria ter sido mais atencioso com o ex-ministro, peça importante na vitória de Bolsonaro. Isso aqui quem está falando é a época que Fux tem relações com Gustavo Bebiano. E aqui é uma matéria publicada pelo Joaquim Carvalho no início de 2019, se eu não me engano aqui eu obtive do Diário do Centro do Mundo, não tenho certeza, mais uma vez, não lembro de onde eu tirei essa matéria, tá na internet, coloquem um título, vocês vão achar, se falei o jornal errado, me desculpem, mas lemos aqui. Caso Queiroz, filha de Fux e suplente de Flávio Bolsonaro, tornam suspeita a decisão do ministro do STF, por Joaquim Carvalho. Aqui eu vou ler basicamente a matéria, que diz assim: não fosse pela simples preservação do decoro, o ministro Luiz Fux, do STF, teria outro motivo relevante para se manter distante do período de Flávio Bolsonaro. E aí continua, né? No segundo parágrafo diz: sua filha, Mariana Fux, hoje desembargadora do Rio de Janeiro, trabalhou no escritório de advocacia em que o homem de confiança de Bolsonaro era sócio, Gustavo Bebiano, ministro responsável pela Secretaria-Geral da Presidência da República. A amizade foi descrita em um perfil do Bruno Abud, publicado na revista Época, e envolve outro personagem, este diretamente ligado a Flávio Bolsonaro, o empresário Paulo Marinho, que é primeiro suplente do senador eleito. Bebiano e Marinho se conhecem há mais de 30 anos através do advogado Sérgio Bermudes, para quem o ministro de Bolsonaro e Mariana Fux trabalhavam, ele como sócio, ela como trainee inicialmente. Só estou lendo notícias, não estou falando nada, repito mais uma vez. E aqui uma matéria do Reinaldo Azevedo, que eu não entendi muito bem, mas aparentemente foi publicada em 2012, talvez tenha tido alguma edição em 18 de fevereiro de 2017, mas não sei, mas que diz assim, ó: os detalhes do imbróglio que resultou na demissão de Ricardo Boechat, então jornalista respeitado da Globo e da TV Globo. E aí, aparentemente, uma matéria lá que Boechat publicou em junho de 2001. Mas deixa eu ler só esse pequeno parágrafo. As gravações reproduzem diálogos de Tanuri com o presidente mundial da TIW, o canadense Bruno Ducharme.
definindo estratégias de atuação contra o Banco Opportunity de Daniel Dantas. Eu acho que vocês conhecem que é Daniel Dantas. Foram flagradas também conversas do principal assessor de Tanuri, Paulo Marinho, uma peça ativa nas negociações em favor dos canadenses. Marinho, que até o ano passado trabalhava para Daniel Dantas, é um personagem bastante conhecido na sociedade carioca. Está sempre próximo de cabeças coroadas do mundo dos negócios e de mulheres bonitas, como a atriz Maite Proença, com quem foi casado. As gravações envolvem também um dos mais influentes e respeitados jornalistas do país, o colunista Ricardo Boechat, que é só a matéria, que diz que Paulo Marinho está envolvido nessa questão aí de Tanuri com o Bruno Ducharme e o Daniel Dantas, né? E aqui tem uma notícia que diz que diz aqui no caso, né, que Paulo Marinho não comparece à CPI para depor sobre grampo. Vocês leem aí, né? Tem para ler. Vocês tirem suas próprias conclusões. E aqui a gente tem uma fotinha que une Paulo Marinho e João Dória, né, na Casa Quente para eleger presidente. E aqui vocês veem que temos Paulo Marinho, Dória e Joyce e Henrique Meirelles na mesma foto. Então, façam suas conexões mentais. E aqui uma notícia sobre o Dória, né, que diz assim que a Jovem Pan tem uma certa predileção sobre o Dória, que fala assim que Tutinha recebe João Dória na abertura do fórum. E ali, outra notícia que diz, né, que Paulo Marinho, o empresário que ajudou a eleger Bolsonaro, agora trabalha por Dória. O sonho de Witzel é ser o Dória, diz Paulo Marinho. Só estou lendo notícias, não estou dando nenhum comentário. Âncora da Jovem Pan comemora 21 anos de casa e é demitido no dia seguinte. Esse carinha aí, né, ele foi demitido e aqui no final ele fala bem assim, ó. Por 16 anos, tive a honra de apresentar esse jornal, mas com as mudanças na empresa, fui limado da bancada por não admitir o radicalismo que se impôs na linha editorial. Para mim, desde sempre, Lula, Aécio, Temer, Alckmin e milhares de outros se equivalem, mas a lei, entre colchetes, na rádio, era só criticar o PT e abafar o resto. Esse cara aí, ele tá falando nessa matéria aí, da UOL, né, do Flávio Rico, que tinha que abafar o resto e só falar do PT. E o resto aí, vocês estão vendo aí quais são os políticos do resto. E aqui, falando sobre o resto, né, aqui é uma notícia do Diário Centro do Mundo, a qual eu não sei se é verdade ou não, que diz assim que o governo Alckmin aumentou o investimento publicitário no site Jovem Pan. Se isso aqui é mentira, eu já peço desculpa, mas eu não achei nenhuma notícia desmentindo isso, caso alguém queira fazer fact-check. Eu não achei, então eu não estou divulgando aqui fake news sabendo que eu divulguei fake news. Fui atrás, recebi essa informação. E aí vocês veem aí que, inclusive nessa foto, a gente tem o Cláudio Tognoli. Que o mesmo Cláudio Tognoli, ele começou na Jovem Pan. Quer dizer, começou não. Quando o Pingo nos Is com a Joyce reestreou, né, voltou com a Joyce e o Felipe Moura, o Tognoli era o terceiro membro. E o Tognoli, ele escreveu um livro com o Lobão, e se você colocar Tognoli e Lobão junto no Google, você vê que aparentemente, eles se conhecem há um bom tempo, e aí vocês fazem o julgamento de quem é Lobão, quem é Joyce, Jovem Pan, Felipe, Tognoli. Não estou falando nada mais uma vez. E aqui, a gente falando de questão do PSDB, tudo, uma notícia aqui que fala que depois de convite de Dória, Bebiano vai se filiar ao PSDB. Tá falando aí tudo, juntem aí os pedaços. E aqui, que a gente falou lá no início, que dizem, né, que questão dos áudios, mas aí fala, né, o Poder 360 está falando que Augusto Nunes, né, no caso jornalista, afirma que Gustavo Bebiano vazou áudios em confiança. E aí, aquela questão que quando os áudios foram vazados, a Jovem Pan chamou o Bebiano na época para ir lá, né, conversar. E a mesma Jovem Pan que também entrevistou Julian Lemos. E aqui eu quero só trazer umas notícias do tempo
Acho que todo mundo lembra do áudio que vazou do STF, né? Que vários políticos do STF estão falando várias coisas. Isso foi no dia 17. E alguma coincidência divina, porque eu acho que as empresas já têm pauta, eu acho que é coincidência, eu acho, né? Não acho que a empresa fez de propósito, mas eles chamaram no dia 18 o Julian, mas até para dar assim, um lado dele da história. No dia 18 à noite, no Pingo nos Is, estava Julian. Durante o dia, na própria Jovem Pan, estava o Gustavo Bebiano. E isso foi o áudio vazou na quinta. Na sexta-feira estava Bebiano durante o dia, Julian à noite. E na segunda-feira, a Joyce estava na Jovem Pan mais uma vez. Tirem suas conclusões, não estou afirmando nada. Só estou mostrando aqui algumas coisas, vocês juntam suas ideias. E aqui uma notícia de março que diz, né, que Julian Lemos declara que Bebiano é o homem mais correto que eu já conheci. Aqui o pessoal diz, né, estão falando no Twitter, que Felipe Moura Brasil passou pano para Bebiano. E ali só marcando aqui, né, que Felipe Moura Brasil ousou criticar a forma como o governo conduziu a demissão de Gustavo Bebiano. O Terça Livre colocou essa matéria. Se estiver errado, vão atrás do Terça Livre, que diz que o dono da rádio Jovem Pan é investigado por lavagem de dinheiro. E aqui chegamos ao fim. Então, essa aqui foi apenas uma leitura de informações. Não quero acusar ninguém de nada, não estou acusando ninguém de nada. Só juntei algumas informações porque surgiu notícias agora sobre a questão envolvendo a vice-candidatura à presidência, que estava na mão do príncipe Luiz Felipe de Holanda Bragança. Aí falaram que foi Bebiano que interferiu nisso. Então eu só achei que essas notícias são um pouco engraçadas quando a gente bota todas elas juntas. Não sei, né? Pelo menos foi o que eu achei. Achei que ia ser um pouco engraçado. Papo vocês. Vejam o que é que vocês acham. E foi isso daí. Forte abraço. Curtam e compartilhem o vídeo se vocês acham que esse vídeo tem algum sentido. Não sei se pode ser útil para alguém. Mas por hoje é isso. Muito obrigado, valeu, tamo junto.